Meus queridos, a paz do Senhor, com muita satisfação, que queremos dar continuidade à nossa lição de número 9. Já tratamos sobre o primeiro tópico, tá? Primeiro tópico, que tem o tema vontade, motivação e ação. Tratamos sobre esse primeiro tópico, um assunto muito interessante, tá? Fique conosco, nos acompanhe aí nas nossas publicações, curta, comente, tá certo? Nos ajude a divulgarmos a palavra de Deus através das lições da Escola Bíblica Dominical produzidas pela CGADB. Não é uma produção nossa, Franklin Glenson, é uma produção da CGADB, onde pela graça e misericórdia, como servos que somos, estamos aqui, levando essa palavra, esse ensino tão abençoado. E agora queremos tratar sobre o segundo tópico da lição de número 9. E o segundo tópico diz desejos, da escravidão à redenção, tá? E aqui, esse segundo tópico traz aqui 3 subtópicos interessantes. O primeiro, a experiência do deserto. O segundo subtópico, os desejos da era cristã. E o terceiro subtópico, a decisão do homem redimido. E o que nós podemos começar a falar sobre esses tópicos aí, Franklin? Boa noite, a paz do Senhor. Dando continuidade aqui ao segundo tópico, primeiro subtópico, que fala a experiência do deserto. Muito interessante isso aqui, a experiência do deserto. Aqui está falando sobre o povo de Israel. O povo de Israel que se tornou escravo, né? Escravo aqui enquanto eles estavam no Egito, eles estavam sendo escravizados pelo Egito, amassando barro para Faraó. Mas após sair do Egito, ao estar peregrinando no deserto, agora eles se tornam escravos da vontade pecaminosa. Nós vemos aqui que eles se tornaram escravos dos seus próprios desejos durante a peregrinação pelo deserto. Deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Nós observamos aqui, e ele satisfez-lhe o desejo, mas fez definhar a alma. Deus permitiu que as suas vontades fossem feitas, porém, eles tiveram consequências dessas suas vontades. Nós vemos que deserto é um teste de vontade. Deus, muitas das vezes, vai nos permitir passar por alguns desertos em nossas vidas para que Ele nos experimente, nos teste sobre a vontade, referente à vontade. Por quê? Porque é no momento do deserto que Deus ele vai nos testar e Deus vai nos examinar se de fato nós iremos fazer a sua vontade ou iremos fazer as nossas próprias vontades, né? Nós vemos que quando Abraão subiu ao Monte Moriá e foi sacrificar ali seu filho ordenado por Deus, Deus lhe deu a ordem. Nós vemos que naquele momento tão difícil, tão crucial, ali era um deserto, mas Abraão, ele resolveu, em meio àquela difícil tarefa, difícil sacrifício, Abraão resolveu fazer a vontade de Deus, né? E nós vemos aqui que no deserto, o povo de Israel não fez a vontade de Deus, mas muito pelo contrário, no meio do deserto, peregrinando, eles, ao invés de lembrarem dos prodígios, das maravilhas, das benfeitorias, dos milagres que Deus operou ali, abrindo o mar, as pragas no deserto, né? De lembrarem da água que jorrou na rocha, de lembrarem do maná que caía do céu diariamente, com exceção do sábado. Ao invés deles lembrarem de tudo isso, eles preferiram lembrar das comidas, das cebolas, dos pepinos, das comidas que eles comiam lá no Egito. Então,
A recomendação de Paulo aqui, e eu vou passar aqui a palavra para o nosso irmão Gleidson, a recomendação de Paulo para a igreja. Ele diz aqui, como nos adverte Paulo, tudo isso foi escrito para aviso nosso, não deixemos levar por nossos próprios desejos. Então, o alerta de Paulo aqui, Paulo acende uma luz vermelha aqui para nos alertar, para nós não cometermos os mesmos erros que os nossos pais cometeram na peregrinação no deserto. Gleidson. É isso. Ainda nesse primeiro subtópico, quando citado esse texto, né, de não deixar nos levar, o escritor deixa aqui um texto muito interessante que você pode meditar em sua casa, né? É 1 Coríntios 10, que vai falar exatamente sobre essa questão do povo no deserto, né? Ele vai dizer lá que o povo foi batizado no mar e na nuvem, não é? E bebeu da mesma água, não é? Ou seja, o povo caminhava sobre a sombra da nuvem e à noite sobre o clarão, né? E Deus, ele fez todas essas coisas acontecerem, mas eles faziam lembrança, né, das coisas que eles viviam lá em Faraó, lá no Egito, não é? E Deus concede a vontade desse povo. Veja que Paulo vai escrever aqui em Coríntios que Deus até concedeu o desejo da vontade deles, mas eles perecem porque essa vontade é murmurando contra Deus, essa vontade é duvidando de Deus, não é? Não era uma vontade através da fé que tudo iria se realizar, mas era uma vontade de que as coisas acontecessem, e essa dúvida e essa murmuração contra Deus trouxe àquele povo consequências. Veja que eu vou ler aqui o capítulo 10 de 1 Coríntios, que vai dizer inclusive que eles tentaram a Cristo, né? Como alguns deles também tentaram e foram destruídos pela serpente. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Então veja, o capítulo 10 vai falar sobre esse problema existente aqui com o povo, né? Que desejaram, mas desejaram tentando Deus, murmurando contra Deus, e essas ações acabaram trazendo um prejuízo muito grande para o povo. Então, cuidado, né, com o que você pensa, com o que você sente, com o que você deseja e com o que você faz, para não voltar à cena do pecado, desagradando a Deus e sofrendo, né, consequências graves. Mas, Franklin, eu quero continuar aqui, né, e já o segundo ponto aqui, o segundo subtópico, que diz os desejos da era cristã. Eu quero apenas, Franklin, trazer aqui um texto também, que está em Gálatas 1:17, que diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Veja, queridos, que a natureza adâmica em nós, Franklin, nos inclina ao pecado. Você disse aí, né, no tópico anterior, sobre o pecado de Adão, que trouxe a morte a todos nós. E nós todos sofremos o pecado de Adão, não é? E a Bíblia vai dizer: portanto, todos pecaram, destituídos estão da glória. E essa natureza adâmica em nós nos inclina ao pecado, mas o Espírito de Deus, ele está sempre nos direcionando à vida, à paz, à vontade de Deus. Por isso que o Espírito de Deus é quem convence, ele está sempre em oposição a essa inclinação ao pecado, né? O Espírito de Deus está sempre em oposição a essa inclinação da natureza adâmica para pecar, né? Nós vamos continuar o texto de Gálatas 5, e nós vamos falar aqui do fruto, né, da carne, vou colocar assim, a inclinação da carne, que traz consequências graves, não é? Veja que o capítulo 5 de Gálatas, né, o versículo 19 vai dizer: ora, as obras da carne. Eu falei frutos, que são obras, né? São ações. Vai dizer aqui sobre essas obras, e o versículo 22 vai falar sobre o fruto do
do Espírito, uma se opõe à outra. E quando nós entendemos que pensar, desejar, ter o sentimento para produzir uma ação conforme a vontade do Espírito, nós acabamos a nos inclinar para Deus, para a sua vontade, e desta forma, Franklin, nós conseguimos ter uma comunhão com Deus. Mas quando pensamos apenas, refletimos apenas, sentimos apenas as ações que de repente nós construímos lá atrás, a questão da passagem que eu falei aqui no tópico passado, a gente vai acabar comprando uma passagem para quê? Para voltar ao pecado, para voltar à cena do erro, para voltar à cena daquilo que nos levou a nos inclinarmos muito mais para o erro, para o pecado, do que para Deus. Então, nós precisamos entender, como disse Paulo, que nós somos templo do Espírito. Como templo do Espírito, precisamos cuidar do nosso templo, sempre vigiando, nos santificando, buscando com que sempre o Espírito possa tomar a rédea das situações, limpando a nossa mente. Franklin falou aqui sobre as ações do pecado, os vícios, o desejo de praticar a prostituição, as drogas, sendo elas lícitas ou ilícitas. Então, veja bem, existe aí uma luta constante e às vezes nós acabamos inclinando um pouquinho para o pecado porque somos seres humanos fracos, mas o Senhor é forte em nós, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá ânimo, é o Espírito de Deus que nos convence quando cometemos um erro. Opa, pisei errado aqui, vou voltar para consertar esse erro, e o Senhor vai sempre nos abençoar por essa postura de entendermos que precisamos sempre do Espírito para continuarmos a andar e a trilhar em um caminho de santidade, de paz, de verdade. Então veja só, cuidado, porque quando você sente isso é porque o Espírito de Deus ainda está. Quando você não sentir mais essa oposição, Franklin, quando não sentimos mais essa oposição, você precisa ter um alerta que você está vivendo mais ou menos a situação de Davi. Quando ele viu que ele não estava mais sentindo isso, ele disse: Senhor, não tire de mim o teu Espírito. Porque quando o Espírito está afastado de nós, nós não sentimos mais essa oposição. Nós pecamos e não sentimos. Ficamos cauterizados, falamos sobre isso, sobre estar cauterizado, sobre não sentir mais o toque do pecado, do erro. Mas se você ainda está sentindo essa oposição dentro de você, porque o Espírito de Deus ainda está dizendo: filho, é por aqui, vamos andar no caminho certo. E é isso, Franklin. Gálatas 5:17 em diante, as obras da carne e o fruto do Espírito. Dando uma continuidade no que nosso amigo falou, nós temos aqui os desejos na era cristã. Nós vemos que há um drama dos desejos, continua na era cristã. Ou seja, o drama dos desejos continua na era cristã. O que é que o autor quer dizer com isso? O autor está querendo dizer o seguinte, que da mesma forma que lá os nossos pais no passado tiveram vontades, tiveram desejos, na era cristã, no tempo de Paulo, no tempo de João, no tempo de Mateus, de Lucas, no tempo de Jesus, também eles tiveram desejos carnais, vontades, inclinada para o mal, inclinada para o bem, Nós temos aqui mais o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. O apóstolo Paulo vai nos dar uma palavra de ânimo. Ele vai dizer que o velho homem, foi crucificado em Cristo. O que é isso? Isso é motivo de nós nos alegrarmos. Por quê? Porque nós não vivemos mais o velho homem. O apóstolo Paulo diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, Então, é uma alegria para nós sabermos disso. E outra coisa, um outro ponto aqui que eu quero falar, quando Lendson leu aqui sobre Gálatas 5:17, dessa luta, desta guerra, Espírito de Deus versus obra carnal, obra da carne, uma lutando, convergindo contra a outra, eu vejo aqui que nós precisamos ter um entendimento. Primeiro, entendimento que nós precisamos ter dependência do Espírito de Deus. Para quê? Para que a gente não venha fazer a obra da carne, para que a gente não venha dar lugar
a obra da carne. Se nós tivermos dependência de Deus, nós não vamos dar lugar à obra da carne. Segundo ponto, nós precisamos ter a consciência de que de fato existe um conflito, existe uma guerra dentro de nós, entre a nossa carne, as nossas vontades e a vontade de Deus, que é o Espírito de Deus. Existe essa batalha. E aquele que você mais alimentar, que é a disciplina espiritual, aquele que você mais alimentar, é aquele que vai ficar mais fortalecido. E como é que nós temos essa disciplina espiritual para fortalecer o Espírito de Deus dentro de nós? Para fortalecermos o Espírito de Deus dentro de nós, nós precisamos orar, nós precisamos da palavra, nós precisamos ter e manter uma comunhão com Deus, né? Para poder a gente dar lugar às vontades do Espírito de Deus em nossas vidas. E para encerrar aqui, quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, quando nós temos comunhão com Deus, que começamos a fazer a vontade de Deus, aí vem o testemunho coletivo. As pessoas vão começar a nos ver passar e vai dizer: está ali passando um homem de Deus, está ali passando uma jovem, um jovem de Deus, porque você está vivendo com os frutos do Espírito Santo de Deus, né? Então é isso, precisamos entender que se nós não dermos lugar ao Espírito de Deus, nós iremos viver pelas obras da carne. E encerra aqui esse subtópico dizendo: cabe-nos decidir entre satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo a sua direção. Gálatas 5:18. E o que é isso? O que é isso aqui? É nós não dar lugarmos ao materialismo da nossa época que estamos vivendo. É não darmos lugar à imoralidade da nossa época que nós estamos vivendo. É não dar lugar ao egoísmo da nossa época que nós estamos vivendo. Porque se nós vivermos na materialidade deste mundo, se nós vivermos a imoralidade deste mundo, e se nós vivermos o egoísmo deste mundo, nós estaremos vivendo a obra da carne que os nossos pais no deserto cobiçaram, desejaram e viveram. Então é isso. Fica com essa palavra. Aleluia. Busque o Espírito de Deus. Busque alimentar o Espírito de Deus para que você faça a obra que é a vontade de Deus para a sua vida. Glória a Deus. É importante nós finalizarmos essa questão aqui, não é? O terceiro subtópico, que é da decisão do homem redimido. Veja que eu vou deixar aqui um texto de Romanos 8:5, né, que vai dizer: porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, não é? Pensamento, vontade e ação, não é? Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aqui, Romanos 8:5. Nós tratamos sobre Gálatas 5, né? Fala da obra da carne e o fruto do Espírito. Então, o que ele está dizendo é que o novo homem em Cristo, que entende a importância de não se inclinar para as coisas da carne, ele estará sempre, com certeza, dando lugar ao Espírito de Deus. Este sim é aquele que nos fará trilhar um caminho de paz, de verdade, de longanimidade, não é? De santidade, tá bom? Então, você precisa escolher: você quer ser um homem redimido na presença de Deus, ou você quer ser aquele que ainda vive, não é, nas práticas do pecado, que se deixa dominar pelo velho homem, não é? Porque o próprio Cristo disse que nós precisamos nascer de novo, e aí ele explica, né? Não é voltar ao ventre da mulher, né? Como alguns ensinos aí querem dizer que o homem
morre e torna a viver novamente em um ciclo incessante, em busca de uma perfeição. Não é isso que Cristo ensina. Ele diz que nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito, fazendo menção da importância da transformação e da mudança do homem, entendendo os seus ensinos. Não é? Por quê? Porque está escrito que o homem espiritual... Que homem espiritual é esse, Franklin? É aquele que se inclina para o Espírito. Que homem espiritual é esse? É aquele que não se deixa levar pela vontade, sentimento, desejo para agir como a natureza adâmica, mas sim, através do Espírito, não é? Ele se torna um homem espiritual. E aí a Bíblia vai dizer que o homem espiritual, ele discerne bem as coisas de Deus. Mas o homem carnal... E aí você vai pegando Romanos, Efésios, entre outros textos, e vai entender quem é o homem carnal. É aquele que dá lugar à obra da carne. E esse homem não consegue discernir bem as coisas do Espírito, ou seja, ele nunca será um homem redimido, porque ele estará sempre olhando para baixo. Mas quem está com Cristo e deixa o Espírito fazer morada, não é? Limpando-se, tá? E deixando-se limpar através da palavra, para que o Espírito faça morada, ele olhará sempre para Cristo, com os seus olhos fitos sempre no Senhor, né? Como a Bíblia diz que não devemos mudar o nosso olhar para Cristo, olhando para quem? Para o autor e consumador. Quem é este homem? É Cristo, mas aquele que vive segundo a carne não consegue permanecer com os seus olhos fixos em Cristo. Então, deixa que o Espírito de Deus domine a sua vida, para que você possa discernir bem as coisas do Espírito, as coisas de Deus e as coisas da carne também, para no momento certo, como já citamos aqui, né, Franklin, fugir da aparência do mal. E a aparência tem sim, o mal tem sim aparência. E aí nós falamos muito sobre isso em um dos nossos programas aqui, também tratando das lições da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família.